Não, 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 minha televisão não, minha televisão não. Murilo, minha dívida de cartão de crédito virou uma bola de neve e eu não consigo mais pagar. E agora? Eu posso perder meus bens, como a minha casa, meu carro, a minha moto ou até minha televisão? A verdade é que sim, você pode perder alguns dos seus bens por causa de dívida de cartão de crédito. Se a empresa que te deu esse cartão de crédito entrar na justiça e dependendo do que o juiz decidir, ele pode sim exigir que seus bens sejam tomados para que essa dívida seja quitada. Por isso, presta muita atenção e assiste esse vídeo até o final para saber quais são esses bens, os bens que podem ser penhorados e principalmente o que fazer para se proteger. Aqui é o Murilo e eu ajudo você a viver sem dívida. Eu já vi muita gente se lascando por causa de dívida de cartão de crédito, por não saber o que realmente pode acontecer. E eu não estou falando só daquelas pessoas que perderam os bens, não. Eu estou falando daquelas pessoas que, por não conhecerem os seus direitos, aceitam aqueles acordos absurdos para tentar resolver essa dívida, por exemplo, fazendo empréstimo do empréstimo e mesmo assim não conseguem sair dessa bola de neve e ficam lá só perdendo milhares e milhares de reais. Para não deixar acontecer isso com você, para não deixar você perder os seus bens e principalmente para não deixar você perder dinheiro, tentando resolver essa situação, eu vou te falar agora exatamente o caminho que essa dívida vai percorrer e o melhor, no final do vídeo eu vou te contar como você pode negociar essa dívida e eliminar os juros que eles estão te cobrando e sair dessa sem precisar pagar esses juros absurdos e muito menos sem fazer um novo empréstimo. Então, se você deve 1.000, provavelmente vai pagar só 150. Se você deve 5.000, provavelmente você vai pagar só 750. E se você deve 10.000, provavelmente vai pagar só R$1.500 ou menos. Então, voltando lá no início, só para você entender o caminho que essa dívida vai percorrer, você tinha ali um cartão de crédito de um banco ou de um lojista, você foi lá, se descontrolou e não conseguiu mais pagar essa fatura. O que vai acontecer? Primeiro, essa instituição ela vai te oferecer um empréstimo ou para que você pague o mínimo dessa fatura. Por quê? Porque é assim que ele ganha dinheiro. Ele não quer que você pague a fatura, ele quer que você fique parcelando e pagando juros para essa instituição. Mas pagar o mínimo não é inteligente. Por quê? É porque você está pagando ali só para adiar essa dívida por um mês. No mês seguinte, você vai ter duas faturas, a do mês passado e a desse mês. Ou seja, só um dinheiro jogado fora. Parcelar a fatura ou fazer um empréstimo sem se organizar financeiramente antes também é um problema. Primeiro porque você não sabe se essa nova dívida vai caber no seu bolso e sem fazer um plano antes de pegar esse empréstimo, isso vira uma bola de neve sem fim. Você fica ali rasgando dinheiro e não vai conseguir dar um fim nisso. Porque, por exemplo, a pessoa vai pagar ali uma prestação, depois paga duas, aí descobriu que não cabia no orçamento, por exemplo. O que ela vai ter que fazer? Ficar renegociando essa dívida. Então tudo que ela pagou vai praticamente servir de nada. Até que no final, todas essas pessoas chegam no mesmo ponto. O ponto que elas decidem não pagar mais, porque elas não conseguem sair dessa situação. Nada que elas fazem adianta. Aí o banco, depois de insistir e ganhar um monte de dinheiro em cima de você, não vai conseguir receber mais nada. Aí ele vai e faz o quê? Manda essa dívida para uma empresa especializada em cobrança. E aí começa a encheção de saco. No começo, a empresa de cobrança ela vai tentar te botar medo, contando um monte de mentira para que você fique com medo e faça aqueles acordos absurdos que eles querem, acordos a perder de vista, com juros altíssimos. E para te botar medo, o que eles mais fazem é usar palavras complicadas, como por exemplo, cobrança extrajudicial, ação cartorária, dizem que seu nome vai ficar nos órgãos de proteção ao crédito, enfim, várias e várias palavras complicadas. Então aqui vai uma dica, se você não sabe o significado de uma palavra, se essa palavra está te assustando, procura na internet, porque o conhecimento é o melhor remédio para o seu medo. E uma das palavras mais usadas é extrajudicial. Essa palavra assusta porque tem a palavra judicial, mas isso daí só significa que você está sendo cobrado fora da justiça, eles não estão te processando. Eles colocam a palavra judicial ali para você pensar, nossa, estou sendo processado agora, ferrou. O que na verdade é só uma cobrança amigável. Outras palavras que eles usam também é a palavra ação. Vamos entrar com uma ação cartorária. Isso só significa que seu nome foi para um cartório de protesto, que funciona basicamente como um Serasa. Só vai ter um apontamento ali dizendo que você não pagou essa dívida e o seu nome vai ficar sujo. Eles dizem também que vão inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, seu nome também só vai ficar sujo. E o que é ficar com o nome sujo? É só você ter um apontamento dessa dívida ali no seu CPF. Só isso.
Então, quando você pedir algum serviço ou pedir algum dinheiro emprestado, a empresa, antes de fornecer, ela vai consultar o seu CPF e ver se tem alguma dívida lá. Se tiver esse apontamento, provavelmente você não vai conseguir contratar esse serviço ou pegar esse dinheiro emprestado, por exemplo. E no banco atual para qual você deve, eles podem cortar o seu cartão de crédito, cancelar o seu cheque especial, não te fornecer mais empréstimo, né? E são só essas as consequências. E isso é ótimo para aquela pessoa que não estava conseguindo lidar com o dinheiro que tinha. Então, conhecendo essas mentiras, você vai finalmente parar de ser feito de trouxa pelas empresas de cobrança e parar de perder dinheiro com esses acordos abusivos que você nem precisava estar fazendo. E ficar com o nome sujo normalmente é a única consequência, tá? A cobrança normalmente para por aqui. Eles vão ficar lá só te ligando, te ameaçando, negativar o seu nome no SPC, no Serasa ou em um cartório de processo e para por aqui. Por quê? Porque entrar na justiça para eles vai ficar uma coisa muito cara, né? Eles têm que pagar custas, têm que pagar advogado e dependendo do valor da dívida é mais barato pagar só essa empresa de cobrança e tentar receber através de ameaça. Mas não tem uma regra, tá? É direito deles entrar na justiça, então independente do valor da dívida, se é um valor de uma dívida muito alta, se é uma dívida muito baixa, eles podem entrar na justiça. Normalmente eles entram quando eles sabem que é um devedor que tem muitos bens, né? Como carro, moto, muitas casas, né? Agora normalmente a pessoa comum fica só na ligação e na cartinha mesmo. Então não encara a negativação como uma coisa ruim e nem fica com medo, tá? Ficar com o nome sujo é uma excelente oportunidade para você repensar seus hábitos financeiros, aprender a se organizar financeiramente e principalmente negociar essa dívida com um bom desconto. E o melhor é que se passar 5 anos, contados a partir da data do vencimento dessa dívida, o banco, né, se o banco ou o lojista não entrar na justiça, essa dívida ela não pode ficar mais no SPC, no Serasa, no cartório, em lugar nenhum. Inclusive na lista do Banco Central, chamada de SCR. Acontece aquilo lá, depois de 5 anos, do que as pessoas chamam de caducar a dívida. Isso acontece porque o direito de cobrar na justiça prescreve e o direito de negativar também acaba. Não é que a dívida deixou de existir não, tá? É só que o direito de cobrar na justiça acaba e eles não podem mais sujar seu nome, não podem mais entrar num processo judicial para cobrar essa dívida, tá bom? Então eles têm que limpar o seu nome de todos os lugares depois de 5 anos. Mas presta atenção, isso só acontece se eles não entrarem na justiça, tudo bem? Mas Murilo, e se eles entrarem na justiça? Eu já vou te responder, fica comigo aí. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, já dá um joinha, porque o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas que estão endividadas também. E se você não sabia dessa informação, compartilha com mais pessoas lá nos grupos de WhatsApp, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser avisado de quando sair um vídeo novo aqui do canal. Você vai ajudar muitas pessoas. Mas enfim, se passar 5 anos eles não entrarem na justiça, é um direito seu de voltar a ficar com o nome limpo como se nada tivesse acontecido. O único problema em fazer isso, tá? A única consequência real é você perder o crédito nesse banco ou nessa loja e quando você precisar dela, né, você não vai conseguir. É uma coisa chamada de restrição interna, tá? Eu também não acho certo, né, você ter uma dívida e não pagar. Por isso, meu conselho é você aprender a negociar essa dívida, assim você limpa rápido o seu nome, sem precisar esperar esses 5 anos, elimina os juros dessa dívida, né, e não precisa fazer empréstimo para você voltar a ter crédito e realizar seus sonhos. E para você que quer viver sem dívida, aprender a controlar suas finanças e principalmente o cartão de crédito para nunca mais voltar a ficar endividado novamente, para você que está cansado de pegar empréstimo, cansado de perder dinheiro e já tentou negociar e não conseguiu, no método Viver Sem Dívidas eu mostro um roteiro pronto, que é só você repetir quando receber uma ligação de cobrança, que você vai conseguir eliminar os juros das dívidas e pagar elas com 85% de desconto, assim como eu fiz e centenas de alunos fizeram também. Assim você sai das dívidas rapidamente, aprende a organizar suas finanças e volta a ter crédito para realizar todos os seus sonhos. É só você acessar www.viversemdividas.com e fazer a sua inscrição clicando no botão vermelho. Aguardo você lá. Então, continuando, e se eles entrarem na justiça, Murilo? A palavra justiça, oficial de justiça, sempre aparece para te botar medo, tá? E uma das grandes mentiras que eles te contam para te amedrontar é que um oficial de justiça vai até a sua casa pegar tudo que você tem. Então presta atenção, a penhora só acontece depois de um processo na justiça. Para penhorar, primeiro você precisa ser intimado, depois você vai ter o direito, né, de defesa com um advogado ali na frente do juiz,
vai poder tentar fazer um acordo e só depois de uma decisão judicial é que algum bem pode ser tomado. A boa notícia é que o banco não vai conseguir cobrar tantos juros assim quanto ele diz que você deve, porque o cálculo na justiça vai ser totalmente diferente. Além da dívida não ser tão alta assim como o banco diz, existem duas leis que vão proteger os seus bens no caso de dívida de cartão de crédito, cheque especial e empréstimo sem bem dado em garantia, tudo bem? Então, ninguém vai bloquear sua conta, ninguém vai tomar sua casa do nada, só quem pode determinar que um oficial de justiça vá até a sua casa, haja algum bloqueio, é um juiz. Então, para que isso aconteça, tem que passar por um longo processo na justiça, entendeu? Então, para te deixar ainda mais tranquilo, ainda mais tranquila, eu vou te contar agora todos os seus direitos, tá? E tudo que eu vou falar daqui para frente está escrito na lei. A primeira lei que a gente vai falar é o artigo 1º da Lei 8.009 e o artigo 833 do Código de Processo Civil. Isso só para você ter a segurança de que os seus bens estão protegidos por lei e se você quiser saber, né, da onde veio toda essa informação que eu vou te falar agora. Então, respondendo de forma direta, Murilo, eu posso perder a minha casa por causa de dívida de cartão de crédito, cheque especial e empréstimo? Não, porque o primeiro artigo da Lei 8.009, a Lei da Impenhorabilidade, diz que o imóvel residencial próprio do casal, né, ou da entidade familiar é impenhorável e não vai responder por qualquer tipo de dívida civil e comercial. Ou seja, dívida de cartão de crédito, dívida de cheque especial, dívida de empréstimo e aquelas dívidas de carnê de loja, elas não podem penhorar a sua casa, tudo bem? Eles também não podem penhorar suas roupas, seus pertences pessoais, seus bens de uso profissional, como por exemplo alguma máquina ou alguma ferramenta de trabalho, a não ser que seja uma dívida aí de financiamento dessa própria máquina. Aí eles podem tomar sim, mas essas dívidas de banco não vão tomar essas ferramentas e essas máquinas, beleza? Mas olha aqui, essa lei tem algumas exceções e a sua casa pode ser sim penhorada se você dever, por exemplo, o financiamento dessa casa. Se você não pagar a prestação do financiamento dessa casa, que foi contratado para a compra desse próprio imóvel aí, o banco que financiou pode tomar esse bem sim, e isso daí é muito rápido inclusive. Uma outra situação em que você pode perder a sua casa é quando a pessoa entra, por exemplo, em desespero e acaba fazendo um empréstimo e dá esse imóvel em garantia. Isso também pode levar à penhora desse bem. Então não faça empréstimos com o seu imóvel dado em garantia, muito menos o seu carro, a sua moto, porque se você não conseguir pagar, vai ter consequências muito piores, né, do que ter lá o nome sujo. Outra situação em que você pode perder a sua casa são no caso daquelas dívidas trabalhistas de empregado doméstico. Outro caso é dívida acumulada de IPTU, dívida de condomínio, tá? E também quando você é um fiador de um contrato de um aluguel, por exemplo, você se compromete a garantir o pagamento desse inquilino, né? Se você não pagar esse aluguel no nome da pessoa, né, para essa pessoa, seu imóvel pode ser penhorado, tá? Se você não pagar essa dívida. Então toma muito cuidado ao ser fiador de alguém. E se você tiver mais de um imóvel, por exemplo, você tem uma casa própria, né, e uma outra casa de renda. Essa segunda casa de renda pode ser penhorada sim para a quitação dessas dívidas. Mas então, respondendo a principal pergunta que as pessoas me fazem é: posso perder a minha moradia por dívida de cartão de crédito? E a resposta é não, porque a Lei 8.009 protege o imóvel da família e ele não pode ser penhorado por causa desse tipo de dívida. A segunda pergunta é: posso perder o meu carro ou a minha moto por causa de uma dívida? Pode sim, tá? Depois do processo na justiça, eles podem pedir a busca e apreensão da sua moto ou do seu carro. Você só não perde ele para dívida de cartão de crédito, cheque especial e empréstimo se você usar eles para o trabalho. Por exemplo, se você é um Uber, um taxista, um motoboy. Se é uma ferramenta de trabalho, você não perde esse bem. Agora, se você usa só para se locomover, você pode sim perder esse bem, né? Inclusive para dívida de cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal. Você também pode perder o seu carro ou a sua moto se você deu eles em garantia de um empréstimo, né? Porque ele fica dado em garantia e o banco pode ali tomar para quitar essa dívida. E também se você não pagar a prestação do financiamento desse carro ou dessa moto. A terceira pergunta é: posso perder o meu salário por dívida de cartão de crédito, cheque especial e empréstimo? A lei diz que não, mas dependendo do juiz, ele pode sim determinar que a parte penhorável ali, a parte consignável do seu salário, seja penhorado, que é de 30%, tá? Mas tem como se defender com um bom advogado e as exceções ali normalmente são
os empréstimos consignados se você deu esse salário em garantia. Aí não tem o que fazer, né? E a última pergunta que eu mais ouço é: posso perder o dinheiro que eu tenho guardado? A lei diz que a poupança de até 40 salários mínimos não pode ser penhorada por causa de dívida de cartão e essas outras dívidas de banco. Mas é isso, como você viu, normalmente a cobrança da dívida do cartão de crédito para ali no SPC e no Serasa e dá para você negociar do jeito certo, né, sabendo negociar, com 85% de desconto, tá? Você não precisa fazer nenhuma loucura. E mesmo que eles entrem na justiça, muita coisa ali não pode ser penhorada e só vai também acontecer isso daí se for para um processo na justiça. Se você quiser saber se existe um processo contra você, é só você procurar no Google, por exemplo, Tribunal de Justiça e colocar o nome do seu estado. Por exemplo, Tribunal de Justiça de São Paulo. Aí você vai acessar esse site, colocar o seu CPF e ver se tem algum processo contra você, de forma simples e gratuita, tá? E se você consultar e ver que tem um processo contra você, eu sugiro fortemente que você procure um advogado para te ajudar a se defender desse processo. E se você quiser a minha ajuda para viver sem dívidas, é só acessar www.com. E se você quiser a minha ajuda para viver sem dívidas, é só acessar www.viversemdividas.com e fazer a sua inscrição, que a gente vai se falar pelo WhatsApp para que eu consiga te ajudar individualmente a resolver a sua situação. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o joinha e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.